Olá, minha gente do esporte de Guaxupé de toda a região, grande abraço a todos, bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 2 de março de 2024, sábado. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Casa do Encanador, Armazém das Bebidas e Casa do Cabeçote, Guaxupé. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zoiati? Bom dia. Fala, João Augusto, tudo bem? Como é que tá o senhor? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. O finalzão de semana tá aí chegando. Nós estamos aqui batendo de primeira com o Panorama Esportivo. Que camisa que é essa que você está hoje? Essa camisa aqui é do Esporte Clube Marajoara, de um pessoal lá de Santo André. Eu fui contemplado pelo Gordinho, né? Gordinho, ele é de Guaxupé, mas residiu, tá sempre ouvindo o nosso Panorama Esportivo. Ele foi lá e muito meu parceiro. Falou, João Febre, vou trazer uma camisa para você. Trouxe essa camisa aqui do Marajoara, lá é um bairro lá de Santo André. Bacana. Bonita. Bonita aí. É celeste, né? Das cores do Cruzeiro. Exatamente. Com todos os honras e méritos também do Cruzeiro, pelo momento atual? Ou não? Não, é diferente. Brincadeira. Martim Pedro de Assis, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, João Augusto. O Rodrigão tá aqui hoje com a gente. Rodrigão, bom dia. Né? Felipão. Rodrigão, você é travante, Rafael, grandão. E todo o pessoal aí da 106,5. Antes de chamar o Filipão, Rodrigão, bom dia. Tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo certinho? Só deu um sinal de positivo lá, já foi. Ah, então tá beleza, tá bom. Fica quietinho até o final do programa, tá bom? Agora sim, Felipe Dias, bom dia. Bom dia. Tá bom. Rodrigão, vou te contar uma coisa, Martinho. Você não é o primeiro que me chama de Rodrigão, sabe? Sabe por quê? Porque eu tenho um tio que chama Rodrigo. E o pessoal chama de Rodrigão também. Então, isso é até normal. Tá. Bom dia, João. Rodrigo do Açougue, né? Como é que você tá? Tá dentro, né, Martinho? Né? Fazer uma propaganda pro Rodrigão do Açougue. Não, o açougue ele fechou faz 20 anos. Fechou? Nazir que tem um açougue. Nazir que tem açougue. Aí, então tá danado mesmo. Agora, o Marcão. Marcão? O Marcão não veio. Deixa eu explicar, inclusive ele mandou uma nota oficial. Nota oficial? Ele mandou uma nota oficial. Martinho, É pra preocupar? Não. Ah, então tá bom. Não é para preocupar. Ele diz: prezados amigos do Panorama Esportivo, venho por meio desse expressar todo o meu sentimento de não estar presente no dia de hoje. O motivo é uma causa nobre e irreparável. O Expresso Capitólio, também conhecido vulgarmente como Gaiola das Loucas, teve que partir mais cedo. Por isso, não posso participar do programa hoje. Segunda-feira estarei presente, de ressaca e com marquinha de biquíni. Abraço a todos. Meu Deus do céu, acho que quando vem segunda-feira não. Vai curtir esse finalzão de semana, né? Tá Vai quebrar tudo. É o calor, eu tinha certeza. Deus proteja ele, então. Vai levar um filtro solar 90 e mandar bala. Só um minutinho. Ô, dona Tereza, a senhora tá ouvindo isso, né, dona Tereza? Segunda-feira a senhora ajuda a gente, por favor, viu, dona Tereza? A senhora ajuda, viu? Agora, eu gostei dele falar da marquinha de biquíni. Achei interessante, porque assim, às vezes aqui no ar ele fica com vergonha. Fica Como ele caiado. mandou mensagem, ele se soltou um pouco mais. E no finalzinho mandou aquela kkkk, né? Não mandou. Não. Pô, que aí? Jesus, mas que as canelinhas finas não vai pegar bem, vai? Perninha de saracura? Olha, tá louco. Ó, eu nunca reparei, viu? Por isso que eu não posso falar nada. Bora começar o Panorama Esportivo. Pessoal, então aproveite, Marcos Salomão. O final de semana é seu, com muito juízo, com muita paz no coração. E realmente, lembre-se que na próxima semana tem mais. Não ache que vai acabar tudo nessa, não é mesmo, gente? Com certeza. Com certeza, é verdade. Bora então, João Augusto, notícias locais, o que temos para hoje? Nós vamos dar mais uma passada aqui, Rafael, nos jogos amistosos, jogos treinos que vão acontecer nesse final de semana. Mais uma vez, a gente agradece o pessoal que nos manda pra gente divulgar, né? Falar aí do seu empenho, do seu trabalho, frente à sua equipe. E a bola já começa a rolar hoje, daqui a pouco, lá no campo do Moarão, tem um jogo aí do Veteranos da Amizade. Abraço a todo o pessoal que tá ligado conosco no Panorama Esportivo, rolando a bola lá no campo do Moarama. Acontece também daqui a pouco um torneio beneficente lá no campo do Jardim Menda, a partir das 12 horas. O beneficiado é o Valdemir, né? Conhecido Mi,
desportista arrojado aqui da cidade, então está precisando de um auxílio, e o pessoal, essa ação solidária, né, vai fazer esse torneio aí para o Valdemir. A bola rola já meio-dia, agora 12 horas, Red Bull Minas e Atlético de Madrid. Às 13 horas, Jardim Orminda e Leles Gesso. 14 horas, Bomba, Futebol Clube Vila Tenente. Depois os vencedores fazem as outras partes até chegar aí o final da competição. Abraço a todo o pessoal que vai colaborar e participar nessa solidariedade com o Valdemir Umi. Dando sequência, veteranos aí do América, de Monte Santo, de Minas, vai visitar aí já jogos amanhã, vai visitar o pessoal lá de Jacuí. Abraço aí ao Júlio César, né, o representante do América, de Monte Santo, categoria de veterano, está sempre conosco também no Panorama Esportivo. No campo da Vila Campanha, tem um jogo, treino do Master Clube da Vila Campanha, bem cedinho, né? E depois, em seguida, após o treino, tem outro jogo amistoso, envolvendo aí o pessoal do Águia Negra, só se eu fazer uma retificação aqui, Rafael, Águia Negra e Pratinha jogam hoje no campo da Vila Campanha. Então, só resumindo aqui, hoje à tarde, Águia Negra e Pratinha no campo da Vila Campanha. Agora, no domingo, sim, que acontecem os seguintes jogos. Também no campo da Vila Campanha tem um jogo treino do Master Clube Vila Campanha. E depois tem no campo do Planalto, tem Veracruz e Bugio Futebol Clube. Também no campo da Vila Campanha, depois do treino, tem Sempre Amigos e Fazenda São Pedro, lá de Itapiratiba. Então, acontecem jogos hoje no campo da Vila Campanha e amanhã também no campo da Vila Campanha. Beleza, gente? Campeonato Quarentão, que está acontecendo lá em São Pedro da União. Abraço todo o pessoal, toda a organização desse quarentão de São Pedro da União. E a bola rola aí já amanhã, acontece um jogão de bola, 14h45, estarão rolando a bola para Biguatinga e Arruda, né? Nesse campeonato quarentão de São Pedro da União. Abraço aí ao Eduardo, também ao Juninho, né? E todo o pessoal que está aí participando desse campeonato quarentão lá na cidade de São Pedro da União. Repetindo, amanhã, 14h45, Biguatinga e Arruda. Aí, Rafael, são detalhes do esporte aqui da nossa cidade e também da região. Beleza, João Augusto, fechamos as notícias locais e, galerinha, temos agora um assunto pesado para falar, que é a seleção brasileira. Porém, esse assunto eu tenho certeza que nós vamos gastar um bom tempo. A gente vai começar nesse bloco e com certeza passaremos para o outro. Vamos então analisar a primeira convocação da seleção brasileira feita por Dorival Júnior e nós vamos analisar posição por posição. Perfeito, galera? Beleza. Fechou. Vamos lá então, Martinho, os 3 goleiros. 3 goleiros, nós começamos aí com o Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City e Rafael de São Paulo. João Augusto, o que achou dos 3 goleiros? Olha, Rafael, Ederson aí do Manchester City, né? Esse aí já é tradição. Agora, surpresa quanto ao Rafael, goleiro do São Paulo, e o próprio Bento aí da equipe do Atlético Paranaense. O momento do Rafael é muito bom, frente à equipe do São Paulo. Agora, hoje, merecia-se até uma oportunidade na seleção brasileira. Bento, no Atlético Paranaense, com a saída do Santos, ele pegou a posição, encaixou, né? Hoje também faz um bom desempenho à frente aí do Atlético Paranaense. Agora, ficaram de fora, Alisson, joga no Liverpool, gente, o goleiro Alisson, todas as convocações estavam presentes, e também o goleiro Everton, da equipe do Palmeiras. Então, no lugar dos dois, foram aí chamados o goleiro aí, Rafael de São Paulo e o Bento do Atlético Paranaense. Bom, Filipão, de acordo, 100%, 50%, 10%? Olha, o que eu percebo aqui, o Ederson é o titular nos 2 jogos. Eu acredito que ele vai ser o titular nos 2 jogos, sem sombra de dúvida. Bento e Rafael é quase uma dupla sertaneja, né? Bento e Rafael, mas enfim. Eu acredito que são 2 oportunidades que o Dorival tá dando para esses meninos aí, para eles poderem estar na seleção brasileira. Acredito que não devam ter oportunidades de jogar, a não sei que o Ederson machuque. Mas o Alisson, eu senti falta dele pela sequência dele dos últimos anos. Só que a gente vê também, assim, lógico que isso aí eu vou falar pelo menos mais umas 3 vezes pra frente aí. A gente vê que tá difícil chamar jogador pra seleção, né? Você não fala assim, ó, quem que ficou de fora bom nesses aqui? Será que o Rafael era a hora dele ser chamado? Ele tá numa fase boa no São Paulo? Ele tá.
Ele tá numa fase, acho que de 8 meses, quase um ano, uma fase muito boa aí e tal. Mas será que já era a hora de chamar ele? Será que não tinha mais ninguém para chamar? Detalhe importante, não tô sendo clubista, porque o João Paulo, todo mundo fala que tem que estar na seleção e, na minha opinião, não tem que estar. Eu acho que ele não tem cacife ainda para estar na seleção. Ou começa a se desenhar mais uma seleção clubista e dos parças. É isso que eu fico na dúvida. Eu sempre falei que o Dorival, ele é um paneleiro. Eu sempre falei isso. E falei isso quando ele foi pro Flamengo, que eu falei, ele vai puxar todo mundo, e aí pode ser que dê certo justamente por conta disso. E quando ele chegou no São Paulo, que era um time desmotivado, ele chegou puxando abraçando a galera, onde deu certo. Então é um paneleiro de mão cheia e ok, não tem problema nenhum com isso. O fato dele ter convocado o Ederson, eu acho que tá certo. Acho que é um goleiro brasileiro que realmente é ao concurso aqui, ninguém questiona a convocação do Everson. Hoje você fala assim, tá, no Brasil, o momento é de quem? Pra mim, o Everton Palmeiras não vive o melhor momento. Concordo. Ele vem falhando. E ele não pode vir falhando e ser convocado para a seleção brasileira. Então, perfeito. E outra, só um detalhe, te cortando. A próxima Copa é que ano? 2026. 2026. Quantos anos tem o Everton no Palmeiras? 37? É bastante. Ou seja, com 39 anos, ele não deve ir pra Copa nem pra ser o terceiro goleiro. Né? Sim. Então sim. Já começamos por aí. O que eu penso aqui desses 3 goleiros, Rafael... Deixa eu só concluir, Martim, que aí você já fala, por favor. Então o que acontece? Aí você fala do Everton. Ok, não vai. Ele não vive o seu melhor momento. Tá, qual o outro goleiro que teria possibilidade de ser convocado jogando no Brasil? Hoje. Eu olhando assim, a gente vê muitos destaques, inclusive estrangeiros. O Fábio é um baita de um goleiro do Fluminense, tudo bem. Mas também é mais velho. 41 anos. Lá. É pior que o Cássio é a mesma coisa. 39 o Cássio tem, é isso? Não, o Cássio, inclusive, 38. Tá muito gordo também, tá fora de forma, não dá certo. O Everton tem 36. E aí é o seguinte, você falou do Cássio. Eu acho que o Cássio já viveu o seu melhor momento. O Cássio tem 36 também. Ele iria pra Copa com 38. O Rafael não é dos mais novos também, não. Se você for pegar o Rafael tem 34. Então ele tem 34, exatamente. Só que já 2 anos faz diferença. Pronto. Então o que acontece? E aí o Bento. Acho interessante o Bento pela renovação. É um baita do goleiro e renovação. E eu acho que o Rafael tá na transição. Só que tem um viés aqui que eu quero dar uma pitadinha, porque a CBF anunciou anteontem que não vai paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Ué? Não vai. Data FIFA então foi pro saco nesse caso? Foi pro saco. Não vai paralisar. Nossa, mas aí nós vamos ver o tanto de problema que vai ter. Porque igual aqui, depois obviamente eu vou falar do lado clubista, mas assim, nós vamos entrar nessa discussão. Eu acho que o Rafael foi convocado pela ótima temporada que ele fez no ano passado. Ele passou 32 jogos sem tomar gol. De 70 ele passou 32, tipo, metade dos jogos praticamente ele não tomou gol. E isso no futebol brasileiro, que é de alta intensidade, com muitos jogos, que é terça, sexta, segunda, até às vezes 3 por semana, eu acho que é um número relevante. E ele foi decisivo em muitos jogos. Muitos jogos mesmo. Então, eu acredito que a convocação dele... Eu não gostaria que ele tivesse sido convocado, vou ser sincero. Não gostaria pelo lado clubista, mas... Eu vejo que o Dorival realmente está querendo fazer, está se propondo a fazer uma renovação. Nós vamos ver depois aqui nas próximas escalações. Ele disse que buscaria bastante brasileiros. Aí já tem um fato interessante que até eu não estava sabendo, que é a questão da data FIFA. No ano que a gente convoca aí, acho que 7 brasileiros realmente jogando no futebol brasileiro, aí vem esse problema já com datas. Agora, voltando aqui à questão dos goleiros, né? O Bento tem 24 anos, é um menino, eu vou chamar até de menino, 24 anos, para ganhar experiência, para ganhar experiência. Não acredito que ele vai jogar, porque eu acho que o Ederson é imbatível nessa posição aqui. O Ederson, melhor dizendo, é imbatível. O Rafael também deve ficar ali para acompanhar. Reserva também. Mas ele é um reconhecimento pela boa campanha que o São Paulo fez o ano passado, inclusive campeão da Copa do Brasil, etc e tal, e com a participação importantíssima de pelo menos 2 jogadores de São Paulo. Nós vamos falar para frente aqui. Ou seja, não temos grandes opções no futebol brasileiro hoje atuando. O João citou o Alisson, nós citamos o Everton, que além de já estar com uma idade mais avançada, mas também está falhando. O Cássio, acho que já deu também o que tinha que dar, passou, está inclusive fisicamente até fora de forma. Ou seja,
para mim ficou de bom tamanho os 3 goleiros escolhidos. Para mim eu aprovo. Eu não gostaria pelo lado clubista, já falei, mas aprovo. Agora, concordo, uma coisa que o Filipão falou do João Paulo. Eu acho que hoje, na Série B, ele jamais seria convocado. Mas é um baita do goleiro que no ano passado eu teria convocado. No ano passado, sim. No ano passado ele fechou gol em vários jogos. Hoje não mais. Ele pode fazer um baita de um campeonato paulista, fechar o gol. Mas ele joga num time, com todo respeito. Sim, mas a atual situação tem que ser falada, é isso mesmo. Eu acho que a situação, não está errado o raciocínio, não. O que tiraria o João Paulo, para mim, é um muito bom goleiro. Para mim, igual falei, eu sempre falei que ele era um dos grandes destaques que a gente tinha que investir para plano futuro no Brasil. Mas... Às vezes, Rafael, o Dorival, o Alisson, hoje eu também nada contra o Alisson, mas eu não... É minha opinião. Acho que o Alisson é muito frio para ser o goleiro da seleção, mas a gente respeita as opiniões. Eu entendo que às vezes o Dorival Júnior já está julgando que o Alisson é o cara que vai estar na Copa. Agora nós temos que fazer teste. O Dorival citou um negócio. Ontem ele foi indagado por jornalista perguntando da renovação, porque acaba que teve ou não teve e tal. Eu achei que ele saiu bem. Ele falou assim que toda mudança, toda renovação é bem-vinda, mas jamais pode ser muito radical. Exatamente. Certo. Mesmo sendo amistoso, né, que a Copa ainda tem muita água para rolar até chegar lá, talvez eu não vou nem acreditar que o Ederson perca a posição até na Copa do Mundo, porque a tendência dele é manter esse ritmo. Mas de repente o Bento, por exemplo, pode continuar não se revelando, o Rafael pode entrar numa outra fase, enfim, algumas coisas podem mudar até lá. Vamos esperar e com calma, né? Tem um detalhe, o Ederson na Europa, ele faz temporadas em cima de temporadas boas, né? Isso. Sim. Ele faz temporada, ele vem com uma sequência de algumas temporadas na crista da onda, vamos dizer assim. Então a gente já sabe que ele vai ser o titular ali, mas também tem que ter opção razoável ali. Se eu precisar, eu tenho. Ele tem um padrão firme, né? Bom, vamos pra zaga, pessoal. Vamos pra zaga, senão a gente vai ficar 3 programas falando só da seleção. Vamos embora. Laterais primeiro, né? Pode ser, tá. Vai. Vamos lá. É o Danilo do Juventus, o Ian Couto do Girona, o Ayrton Lucas do Flamengo e o Wendel do Porto, lá de Portugal. Bom, vamos lá. Laterais, Filipão, começa com você. Ai, meu Deus do céu. Vou falar pra você uma coisa. Ontem eu tava mexendo no Twitter. Eu estava acompanhando umas postagens de Portugal, o torcedor português tirando sarro da convocação da seleção brasileira, mandei inclusive no grupo do Panorama, não sei se vocês viram. A piada de português. Porque assim, nossa, será que a seleção brasileira está tão mal para convocar o Wendel que não vem bem aqui em Portugal? A piada é essa. Justamente. Agora vamos pensar, o Danilo continua como lateral direito. Quem que nós temos de outra opção para falar assim, vamos tirar o Danilo? Ontem falaram do Fagner aqui. Eu não acredito. Mas o Fagner vai jogar o quarentão? Pois é. Tá, entendi. Ele não representa a renovação mais, né? Não, eu sou totalmente contrário ao Fagner. Porque nós temos que pensar, com toda sinceridade, é amistoso, mas nós temos que pensar lá na frente, temos que pensar 2026 já. Aí o Fagner para 2026, ele não encaixa mais, eu tô louco. Alexandro, também não. Mesma coisa. Mesmo cenário. Mesmo cenário. Arana, mesmo cenário. Marcelo, mesmo cenário. Então, quer dizer, não... Alex Telles. Mas o problema é que nenhum desses aí representa a renovação. Então, o outro problema que nós temos é o seguinte, o nível de lateral do Brasil, ele não caiu, ele despencou, não existe lateral no Brasil mais. Até o Abner do Betis, Abner que era esse furacão, é um bom lateral esquerdo. Abner Vinícius, inclusive o São Paulo estava sondando ele, mas não parece que não vai dar certo não. Então, mas ele joga no Betis? Ele joga no Betis. Então, mas se ele fosse tão bom assim, ele não estaria no Betis, ele estaria numa prateleira maior lá da Europa, né? E para vestir a camisa da seleção, eu acho que ele tem que jogar bem mais. Não sei se eu estou sendo exigente demais, entendeu? Agora o Rafael foi renovação. São 2 jogos pesadíssimos. Aqui, o que está acontecendo nesse atual momento? Para tudo. O Maurício está lá no armazém das bebidas, foi lá pegar a caixa de cerveja que ele falou que ele ia pegar para poder... Falou ontem aqui no Panorama Esportivo, olha lá, ó. Tá lotada a caixa aí. Tá ligando pra gente de vídeo e tá mostrando a caixa de cerveja que ele foi buscar. Tá explicado, então vai trazer direto pra rádio, né? É isso, né? Nós já tomamos umas 3 ou 4. Abraço, Maurício. Vem logo, tá acabando. O recado foi esse, ó. Pô, já vamos fazer, ainda aproveitar então o merchan do Armazém das Bebidas, que é o seguinte, pessoal. 5h49,
Amistel 600ml e você leva o casco embora. Ou seja, e daí? é com o vasilhame. Sensacional a promoção. Esse caso tá bom pra ir a pé buscar. Traz duas no lombo. Já jogar no lombo e já vou embora. Não, realmente o preço tá sensacional. Vou ter que passar lá também. Agora ele já me instigou, né? Já comprar mais umas 2 caixas. Não, bom demais, bom demais. Maurício, não esquece de trazer uma caixa pra rádio, hein? Oi. Esse corre tá acabando. Tem fila aqui pra buscar essa Mistel geladinha aqui, viu? Então você trata de correr, senão vocês vão ficar sem. Fechado, tá combinado. Inclusive tua mensagem foi pro ar, viu? Ah, foi pro ar, beleza. Valeu, até mais. Agora, em relação à lateral, Filipão, o Wendel vem mal no Portugal. O Ayrton Lucas do Flamengo, gente, ele vem crescendo, ele vem evoluindo. Nesses 2 jogos, 2 jogos amistosos pesados, agora sim, Inglaterra e Espanha. Gente, o treinador, já entraria direto com o Ayrton Lucas e deixaria o Wendel no banco. Agora, isso é o mínimo, né? É o mínimo. Então, joga no futebol europeu. Eu tô para com vocês. isso aí. É o mínimo que se espera. Ué. Não dá pra falar de renovação falando ainda de Alexandre, de Danilo, o próprio Guilherme Arana do Atlético, gente, parece que murchou a bola dele. E outra coisa, a gente vê esses jogadores, Martinho, pensando numa geração que deu até agonia pro torcedor brasileiro, esperando muito e não apresentando nada. É a turma do toquinho de lado, né? Essa turma que eu tô falando é a turma que ficou de fora. Então, já que temos que renovar, vamos ter que colocar coisa nova. Porque a gente, quando passa a vida inteira batendo na mesma tecla, por exemplo, o cara entra numa empresa, tá trabalhando ali, não tá contente, não tá rendendo, continua ali, pra mim o cara vai chegar no fim da vida sem fazer nada. Assim, foi a seleção, até vou usar a expressão foi a nossa seleção até aqui, até a passada, porque aquele toquinho de lado, aquele toquinho pra trás, aquele jogo que não rende, aí acontece um gol, fecha, amarra tudo. Vamos acabar com isso, né, gente? Vamos acabar com isso. Na realidade, não é até a seleção passada no singular, é no plural, porque as 2 últimas Copas foram exatamente isso. E foi convocado na última também, foi na última convocação, foi aquele Caio Henrique, né? Que também não dá nada pra falar nada, jogador de seleção. Mas o Filipão foi claro, gente, de laterais, o futebol brasileiro, não só aqui, como também no europeu, nós estamos muito pobres de lateral, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É o que o Filipão falou, gente, a ponto de ser uma piada para português. O português falar que, nossa, tá rindo da lateral convocado. E que isso, é uma falta de respeito. O torcedor do Porto rindo, mas você fala assim, poxa, mas o Porto tá em qual prateleira da Europa? Ele tá na segunda, quase que na terceira. Justamente. Exatamente, e é o que me preocupa. A gente, quando pensa num lateral brasileiro que desce, que apoia, que vai, volta... Eu vou te dar um exemplo recente. Cafu e Roberto Carlos. Um exemplo recente. Recente, como? De 2002. De 21 anos atrás. Não, pois é, você está brincando, é claro. Não tô brincando, mas é a última referência que nós temos. É a última referência. Porque você fala assim, Daniel Alves. Não. Jogou com o nome, não jogou bola na seleção. Exatamente. Ele fez o arroz e feijão. O Marcelo, a mesma coisa. Eu vejo o pessoal babar ovo pro Marcelo. Cara, um grande jogador. Mas ele não passou perto do que o Roberto Carlos foi na seleção brasileira. E depois dele, então, o abismo é maior ainda. Exatamente. Melhor nem entrar nisso. É melhor nem falar. Rápido intervalo e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335.
Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto, em Guaxupé. Fone 99129-5059. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Martinho, vamos continuar aqui, vamos falar da zaga convocada por Dorival Júnior. Vamos lá então, zaga. Nós começamos falando de Beraldo do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Murilo do Palmeiras. Bom, vamos lá, agora uma análise. Começa com você mesmo, Martinho. Faltou alguém, tá de bom tamanho, o que você achou? Olha, eu vou começar aqui pelos mais fáceis de serem compreendidos. Eu achei o Beraldo bem consistente, tá jogando bem, tá fazendo sucesso na Europa, tá com 20 anos, precisa ganhar experiência, mas ele já, pra mim, é o cara que a gente não tem que questionar. E o Murilo no Palmeiras, também aí tá fazendo um bom jogo no Palmeiras, ele é forte, firme, tá um bom zagueiro. Depois o Marquinhos, né, do PSG, apesar aí dos anos do Marquinhos, já está com 29 anos, é isso mesmo, mas ele ainda é um cara experiente, é um cara que sobe bem, um cara que consegue dominar e controlar a zaga e pode dar muita segurança para o pessoal. Um do que eu conheço menos aqui é o Gabriel Magalhães, lá do Arsenal, que está jogando na Inglaterra, tem 25 anos, mas é um jogador também que tem se mostrado bastante firme aí no campeonato inglês, tem dado bons resultados. Agora, quem a gente poderia dizer, ficou de fora? Aí vem aquela história, né? Quais os zagueiros brasileiros que estão bem? Porque nós temos o Gustavo Gomes, mas não é brasileiro. Eu levaria o Léo Ortiz, pessoal. Léo Ortiz, bem lembrado. E vocês? Eu concordo com o Léo Ortiz também. Eu concordo. Bem lembrado. E concordo exatamente com o que o Martinho falou na questão do Beraldo. Eu acho assim, ele é a sucessão para a seleção brasileira. Acredito que não vai demorar muito para esse menino ser titular, sabe? Não vai demorar muitos anos. O Marquinhos tá ali porque assim, ainda é o melhor zagueiro que o Brasil tem. Mesmo errando medonhamente nos últimos jogos. Mesmo fazendo as besteiras que fez,
É o melhor zagueiro que o Brasil tem na posição, vamos dizer assim, né? Tô achando até engraçado que aquele companheiro dele, eterno companheiro dele, não foi chamado dessa vez, o Thiago Silva, né? O Chorão não foi chamado, né? E tá certo, é renovação, gente. Eu tô falando isso porque assim, a gente sempre viu o Thiago Silva ali, mas poxa, 39 também já deu o que tinha que dar há 3 anos atrás. Tá no lucro. Entendeu? Agora, faltou o Léo Ortiz. João, e pra você, trocaria mais alguém ou não? Olha, Rafael, vou acompanhar o raciocínio de vocês. Eu também entendo que o Léo Ortiz tinha que ter uma oportunidade, tinha que ter uma chance. O momento dele no Bragantino não é desse ano, não. Quantos anos que esse moço vai jogando bem no Bragantino? Inclusive, ontem selou a negociação com o Flamengo. O Flamengo estão em cima direto do Léo Ortiz, tem bola, enfim. Agora, você pode ter certeza, Dorival Júnior, eu já colocaria como titular, renovação. Como nós falamos, o Beraldo mais um. O Beraldo, pelo momento que ele atravessa com o PSG, o próprio Luiz Henrique, treinador, hoje ele colocou num jogo da Liga dos Campeões, colocou ele arrebentou. Então hoje o Beraldo tem que ser, na minha opinião, entraria como titular. Beraldo e Marquinhos, Beraldo e mais um, o Gabriel Magalhães, o Murilo. O Murilo ele vem bem no Palmeiras, mas ele fica do lado do Gustavo Gomes, né, que é o cara, né? Eu posso estar sendo clubista, mas... Nada com o Murilo, não, mas na minha opinião... Eu lembrei de um nome aqui. Eu posso estar sendo clubista também, João, mas o momento do Beraldo é muito bom no PSG. Excelente, então, Rafael. Tem visto a convocação dele é extremamente merecida. Eu lembrei de um nome aqui, eu não sei se ele é zagueiro ou se ele é lateral, eu tenho essa dúvida, porque eu já vi ele atuando nas Azul. O Éder Militão, ele tá machucado, por isso que ele tá de fora? Ele começou na lateral, depois foi pra zaga, né? Então... E ele tá machucado? Por isso que ele tá de fora da seleção? Ele tava machucado, mas eu não sei se agora é de segundo histórico. Ele não vem jogando, ele não tá se recuperando ainda, nem no Real Madrid tá jogando. Porque eu lembro de boas partidas dele. Não, se ele estiver bem, também é uma pessoa, um jogador que tem... E tanta coisa, ele faz, não é só o de zagueiro, ele faz outra função lateral, se for preciso, um volante pegador, ele faz, que ele já fez isso, jogando. Agora é só... Eu acho que tinha aqui o Éder Militão e o Léo Pereira. Sabe por quê? Você chegou a ver? É página de fofoca agora, vai. Como gosta da fofoca, então vamos lá. Por quê, Rafael? Por quê? Porque o Éder Militão tava pegando a ex-mulher do Léo Pereira. Eita! E o Léo Pereira pegando a ex-mulher do Militão. Caramba, aí. Eles trocaram as comadres. Swing? Não. Nem mas eles trocaram dentro de jogo ou fora de jogo? Fora do campo. Não, então, mas dentro de jogo casado ou fora de jogo já separada? Essa é a pergunta que o Marquinhos tá na dúvida. Os dois têm filhos e tudo mais. Já separaram e aí o Léo Pereira começou a pegar a Caroline lá, que é a ex-mulher do Militão. Aí o Militão começou a pegar a ex-mulher do Léo Pereira. Chumbo trocado não dói, é isso? Quando que vai ser o jogo que esses dois vão se enfrentar mesmo pra ver se vai ter cumprimento ou não? Só pra amenizar a questão, eu não sei não, mas só pra amenizar a questão, os dois eram separados, ambos? Já. Ah, bom, aí... Mas o problema não tá aí, o problema foi que teve a cutucada, tipo, de um pro outro, principalmente das mulheres. A Caroline começou a cutucar o Militão, que tava com o Léo Pereira, zagueiro e não sei o quê. Aí que acontece? Chumbo trocado. O Militão foi lá e pegou a ex-mulher. Mas ela trocou um zagueiro pelo outro, o que ela tá falando? Devia ter arrumado um atacante dessa vez. Tinha que colocar todo mundo dentro do quarto e bater de revés. Agora a pergunta que não quer calar, será que as pensões estão em dia? Esse é outros 500. Tinha que pegar alguém que faça gol, né? Martim, Éder Militão e Léo Pereira, tem razão, não pode ir pra seleção. Louco. Então a zaga fica assim, meio campo, Martim. Meio campo. Nós começamos. Sai fumaça. O André do Fluminense, Andréas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Pablo Maia do São Paulo. Bom, vamos lá. O campo é da Inglaterra, quase? Qual? Só time da Inglaterra. Muitos, né? Muitos. Ô Martim, só um detalhe, Rafael, você falou o nome errado, hein? Não é Douglas Costa? Não é o Douglas Costa que tá voando no Fluminense? Não é. É o Douglas Luiz do Aston Villa. Douglas Luiz, esse eu não conhecia. Esse pra mim é novidade. E esse tem carta branca nas convocações, né? Todas as convocações, ele tá dentro, tá no meio. Eu não sei se eu que não acompanho os jogos do Aston Villa, mas não consigo afirmar que esse cara tinha que estar na lista. Olha, engraçado, Aston Villa, Wolverhampton, esses times estão cedendo jogador para a seleção brasileira. Exatamente.
Fulham, que é o caso do próprio Andrés Pereira. Andrés Pereira. Agora, o Andrés Pereira também é um cara que já jogou muita bola, acho que é um baita jogador. Mas não sei se vive um melhor momento para ir para a seleção. Fui procurar a nota SofaScore do jogador, tudo, média de 6.8, tudo mais. Nota boa. Mas para a seleção brasileira? Mas a equipe do Dorival... Tá bom para clube. Exato. A equipe do Dorival Júnior, nessa convocação, eles andaram. O Brasil tem a Europa inteira. Ele, a galera aí da comissão técnica, né? Então, com certeza, pode ter certeza que eles olharam o momento desse Andrés Pereira. Ele, se estiver bem, ele é bom jogador, mas tem que estar bem fisicamente, taticamente. E a galera aí do Dorival andou aí a Europa inteira, o mundo inteiro, para observar. Eles andaram bastante, só não andaram lá no Allianz Parque, né? Para ver. Cadê o Rafael Veiga nessa listinha aqui? É o que nós estamos falando. Para mim, faltou o Rafael Veiga, concordo com você. Falta ele. Marcos Leonardo. Não, isso é ataque. Esse é ataque. Agora, falando do meio campo. Calma que lá eu vou xingar. Falando desse meio campo, concordo com você. Faltou o Rafael Veiga, mas eu continuo afirmando que o Veiga não vai ter esse caminho fácil na seleção brasileira jogando no Brasil. Porque parece que tem um preconceito do meio pra frente com os jogadores brasileiros. A pergunta é: quem que é o empresário do Veiga? Eu preciso puxar isso para saber. Eu não sou. Isso. Eu não faço a menor ideia. Porque isso faz um valor, faz uma mudança tremenda na hora da convocação, porque não tem base. Eu tô vendo uns nomes aqui, eu não tô vendo o Rafael Veiga. Quem vai ser o 10 dessa seleção? Então, quem que vai arrumar o time? Organizar? Joga em mim que é pra me dar uma lapidada. É o Paquetá. É o cara que vai distribuir a bola, dos nomes que Paquetá estão... hoje. O Paquetá voltando à seleção. Ele já fez essa função. O Paquetá para mim é um eterno quase craque. Então, mas então, acredito que é ele que vai dar as cartas, ele que vai organizar o time. Enquanto que como nós falamos, né? Fala, João, vai, continua. Tá, o Éder Militão. 39 Éder Militão e o Léo Pereira aí com quem ganhou? Não pode estar nessa brasileira. Dá 3-3 aí de empate. Tá empatado aí, Filipão? Tá empatado. Eu coloco 9-9, viu? O chefe já foi lá buscar lá na internet as coisas. Esse chefe também, eu te falar. Mas agora, Filipão, gente, esse questionamento, Filipão, do Rafael Veiga hoje, ele é indiscutível. O Brasil inteiro gostaria de tê-lo, pelo menos uma oportunidade, hoje está convocado, enfim. Vai jogar como 10. Como 10. Não jogar o cara para compor meio campo, tudo mais. Hoje, eu falo a verdade, o único que eu vejo ali com mais condições de realmente jogar como um 10 é o Paquetá. Sim. O Rafael Veiga esse ano tem 6 jogos, 5 gols. Pois é. Precisa ver, ué. Agora, até os volantão, pelo menos de volante, tá bem servido, né? Casemiro, gente, ele não vem num momento bom, jogando no Manchester United. Vem vacilando muito. O momento é ruim. Ele vem vacilando muito, mas acredito que o Dorival já vai colocá-lo como liderança dentro de campo. De uma forma ou de outra, ele é líder. E traz 2 copas no lombo, vamos dizer assim, no lombo, porque perdeu as 2 que participou, mas... Agora você pega o Martins, o Pablo Maia vem bem no São Paulo. O Pablo Maia vem bem no São Paulo, o André no Fluminense. Então, jogadores que Nintendo, Inglaterra, Espanha, são dois amistosos fortíssimos. Coloca os caras para jogar. Eu só vou os caras para jogar, gente. Eu vou questionar aqui o seguinte: para mim, na minha opinião, Douglas Luiz se tivesse ficado de fora e entradas do Rafael Veiga, a coisa teria ficado melhor. Completamente, né? Quem você tiraria? Douglas Luiz. Você teria levado o Andrés Pereira? Rafael, ele teve umas contusões o ano passado, ele não jogou muito também. É duvidoso também, viu? Andrés Pereira. O que mantém aqui, ele cai pouco, a média dele é o Bruno Guimarães, que joga aí no Newcastle, faz um bom desempenho nesse time da Inglaterra. E todas as vezes que ele foi convocado e que ele participou, ele não foi mal na seleção brasileira. Então, mas agora, do Douglas Luiz, próprio João Gomes, gente. Imaginando o Dorival entrando com 4-4-2, obviamente o Casemiro é titular e provavelmente o Bruno Guimarães vai jogar ao lado dele como segundo volante. Mas, cara, eu colocaria o André como titular.
Eu concordo com o André como titular também, mas eu acho que o Dorival colocaria o Casemiro como primeiro e o Bruno Guimarães como segundo. Pô, eu acredito que ele vai fazer isso. Certo, mas e quem que vai armar ali? Paquetá pra frente. Mas o Paquetá não era atacante de lado até pouco tempo atrás? Não, ele era meio campo. Ele era ele era volante, né? Aí começaram a avançar ele, principalmente aproximando do Neymar. Hoje ele daria pra jogar de 8 pra 10. Com todo respeito à camisa 10 que nos merece. A camisa 10 tem que ser aposentada, porque estão maltratando ela demais. Rapaz do céu, que pecado. Se você prestar bem atenção, né? Não tem mais o cara 10 no time. O cara 10 o que é? Aqui, vamos imaginar um 10 bom aqui, sem discussão. Zico. É o cara que pega a bola, vê o tempo do jogo, distribui legal. Esse cara não tem mais no futebol brasileiro. Tá em extinção faz muito tempo. Faz muito tempo. Martinho, ataque, vamos lá. Atacantes. Vamos começar aqui pelo Endrick, do Palmeiras. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Rafinha, do Barcelona. Richarlison, do Tottenham. Rodrigo, do Real Madrid. Savinho, do Girona. E Vinícius Júnior, do Real Madrid. Vai, João, e aí? Muda quem? Não muda ninguém? Tá ótimo? Eu vou questionar essa convocação do Dorival, que nomes como Vitor Roque, próprio Pedro, do Flamengo, um momento aí fantástico, né? Marcos Leonardo, que fez um trabalho forte no Santos, hoje está no futebol europeu. Merecia estar aqui também, né, nessa convocação de atacantes. Richarlison, o Tottenham. Ou não, no momento, também não levaria. Quem que a gente... o Martinelli, sei lá, também não levaria. Então eu arrumava uma forma de entrar aqui com o Pedro, o Vitor Roque, né, desse esquema aqui. E o Savinho, se a gente analisar o Savinho, hoje ele saiu bem do Atlético, ele vem jogando bem no Girona. Então, as ausências do Vitor Roque e do Pedro, que não está aqui, eu encaixaria. E você encaixaria no lugar de quem? O Richarlison ia no lugar do Martinelli. Filipão. Eu concordo, eu acho que o Richarlison não tem por que ele estar aqui. Ele depois na Copa ele já não foi aquela coisa. E depois da Copa, então, ele despencou feito uma banana. E a tendência era que o Pedro estivesse aqui nessa vaga. Agora, pelo que vem apresentando na Europa, sem clubismo nenhum, eu acho que a vez aqui seria do Marcos Leonardo, tá aqui nessa seleção. Não acho que é hora do Endrick começar a aparecer, ainda mais um jogo do tamanho que o Brasil vai ter, ainda que seja uma partida amistosa, duas partidas. Mas você acha que tinha que ser convocado? O Endrick? Ainda não. Você acha que o Marcos Leonardo tá na frente do Endrick? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Por conta da experiência que ele já tem a mais. Ele tá à frente do Endrick. Ele tá à frente do Endrick. Ele jogou num Santos que ele era o cara do time, ele carregou o time nas costas por muito tempo, por mais de um ano no Santos. E ele foi pro Benfica, ele não sentiu o peso lá no Benfica. Ele entrou, ele já começou a fazer os gols deles lá, ele já é titular do time. Então eu acho que o Marcos Leonardo, ele tá um pouco mais maduro que o Endrick. Eu não tô falando que o Marcos Leonardo, comparando jogador a jogador, que ele é exatamente melhor que o Endrick, que vai ser a vida toda. Pode ser que o Endrick, a hora que... O tempo. O tempo. Hoje, pra mim, o Marcos Leonardo está à frente dele. Daqui 2 anos pode ser que o Endrick dê 2 voltas nele. Mas hoje, o Marcos Leonardo deveria estar aqui, não o Endrick. Vitor Roque, não. O Vitor Roque, cara, eu tenho lá minhas dúvidas ainda se não é pra daqui umas 2, 3 convocações ser ele a bola da vez. Eu acho que agora ele tá começando na Europa lá. Não é titular nem no Barcelona. Ele não é titular no Barcelona. Então como é que você pega ele para levar? E outra, gente, nós não vamos enfrentar o Congo e a República Dominicana. Nós vamos enfrentar... A seleção do Butão. Exatamente. Nós não vamos enfrentar o Butão nem a República Dominicana. Nós vamos enfrentar Inglaterra e Espanha. Qual que foi a última vez que o Brasil pegou a primeira prateleira da Europa? Faz muito tempo. Faz. Sabe por quê? Porque em 18 foi eliminado pela segunda prateleira, que foi pela Bélgica. Certo? Em 2022 foi eliminado pela Croácia. Tá, a Croácia foi até as finais, mas ela não é a primeira prateleira. Ela é. Entendeu? Ela é. 2012... Foi 14, quando tomou o cacete da Alemanha lá. Tomou aquele vareio de bola da Alemanha lá. Então, quer dizer, são 10 anos e agora vai pegar uma Inglaterra que vem há muito tempo crescendo, que tá pintando aí como... E tem muito jogador jovem. Sabe? Muito jogador jovem, uma base muito, muito bem feita. E a Espanha, que sempre é a Espanha. Entendeu? Que também tem muito jogador jovem. Justo. Então, assim, Pedro, Rodri, companhia limitada. Exato. Eu não sei o quanto o Dorival Júnior vai conseguir extrair desse time para não fazer feiura lá contra esses dois. Bom, Martinho, rapidamente, porque nós precisamos concluir a seleção. Não, só para concluir aqui, de tudo que o pessoal falou, eu trocaria o Richarlison pelo Pedro. Pronto. O resto aqui, bate pessoal, pronto. bate pronto.
O pessoal já fala. Eu acho que o Filipão, concordo com ele da questão do Hendrick, eu acho que talvez... Eu levaria sim. Eu levaria, talvez não seria meu titular, mas eu levaria. Ele tinha que estar convocado. Mas ao mesmo tempo também concordo que deveria ir Marcos Leonardo. Eu acho que também deveria ir o Vitor Roque. Talvez não seja o momento por não estar jogando, concordo. Mas a fundamental, sai Richarlison, entra Pedro. 9 jogos, 9 gols no ano. Então, como é que deixa o cara fora? Cara. Vê lá. E não adianta falar assim, mas é o Campeonato Carioca. Não interessa, são 9 jogos e 9 gols. Entendeu? Ô, João, tá faltando um jogador. Você não defendeu o teu centroavante por quê? Você traiu o Roberto? Só porque ele tá com a mão na costela machucada? Que isso, João? Você tem que defender ele, Davi. Vai ficar nervoso com você. Você acredita que eu nem lembrei dele tão bem que tá Mas eu tô aqui pra lembrar os amigos. Ainda bem, viu? E o Fagner também? Deus me livre. Bom, vamos lá, porque hoje nós ainda temos bastante coisa pra falar. Temos que falar de Campeonato Mineiro, João Augusto. Tá aí o Campeonato Mineiro, a bola vai rolar, né, Rafael? Deixa eu pegar aqui o... Seleção cansou, viu, velho? Cansou. Seleção cansou. Mas assim, trocado em miúdos, enquanto o João pega ali a informação, só para eu concluir duas coisas. Uma coisa que eu achei pertinente foi que essa convocação vai afetar diretamente a semifinal do Campeonato Paulista. Então, nada, São Paulo pode perder o goleiro e o primeiro volante, que são duas peças irreparáveis. E assim, hoje São Paulo não tem nem substituto no elenco para a semifinal do Paulista. O Palmeiras, idem, pode perder até então o Murilo e o Hendrick. Então, cara, é uma coisa que você fala assim, putz, pra amistoso, é uma coisa que o lado clubista me incomoda um pouco. Com certeza. E tá pertinho aí, E às vezes, igual, Rafael e Pablo Maia vão e nem vão jogar. Às vezes não é isso. Vão só passear, né? Vão passear. É uma dor de cabeça aí pro São Paulo pensar isso. Vamos lá, Campeonato Mineiro. Tá aí, Rafael, 8ª rodada, né? A última rodada dessa primeira fase, os jogos acontecem todos nesse sábado e todos no mesmo horário, 16h30. No Almeidão, lá em Tombos, Tombense pegando o América Mineiro. No Mineirão, Cruzeiro e Uberlândia. Na Arena MRV, Atlético Mineiro e Ipatinga. No Mamudão, lá em Governador Valadares, Democrata de Valadares e Vila Nova. Lá no Pedro Alves do Nascimento, Patrocinense e Pouso Alegre. E fechando lá em São João del Rei, na Arena do Médio, Atlético e Itabirito. Ô Filipão, o Mineiro tá resolvido, né? O Mineiro está resolvido. Cruzeiro e Tombense já estão classificados, que são no grupo A. O Atlético Mineiro praticamente está selada a classificação, embora ele tenha 11 pontos, porém tem um saldo de gol de 5, enquanto o Uberlândia tem 8. O Uberlândia e Vila Nova tem 8 pontos, mas o Uberlândia tem menos 2 de saldo e o Vila Nova tem menos 4. E no grupo C, o América Mineiro está classificado com 15 pontos. Eu só lamento o Atlético ter ficado com 10, que é o time de um parceiro meu, de um grande amigo, que é o Rodrigo Santana, que veio bem na competição, não vai classificar, mas garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Tá fazendo um bom trabalho no Atlético, viu, Rodrigo? Ô, Rafael, só para concluir aqui o Mineiro, tem o troféu em Confidência, que é do 5º ao 8º colocado. Aí faz, e tem aí também aquele triangular, que as duas equipes que caem, né? Então, do triangular são os 3 últimos colocados, disputa esse triangular, 2 equipes caem para aí o modo 2 do campeonato. Os 3 últimos são Democrata com 4 pontos, Pouso Alegre com 6 e Ipatinga com 7. Correto. Martinho, Tombense e América, o que esperar desse jogo? Rafael, o América precisa se livrar desse resultado ruim aí da Copa do Brasil. Já está classificado no Campeonato Mineiro, ou seja, vai entrar com a cabeça tranquila, cabeça fresquinha, mas fica só a questão moral. Por outro lado, Tombense também já classificado, melhor dos segundos colocados aí no Grupo A. Eu acho que vai ser um jogo meio de compadre, digamos assim, embora a responsabilidade maior do América Mineiro. Por esse motivo, eu acredito que o América deve jogar mais. Mas tem peso da eliminação na Copa do Brasil, não tem não? Bom, o América pode garantir a melhor classificação do geral. Gente, tem um detalhe aqui importante, hein? Tem um detalhe importante. O primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. Exato. Quem que vai querer pegar o Atlético Mineiro? Justamente. O Atlético tem 11. América e Tombense tem 15, Cruzeiro tem 16. Exato. Quem vai querer pegar agora tá dando Cruzeiro e Atlético. Um matando o outro. Tá divertido esse campeonato. Ficou divertido de repente. O que era previsível ficou divertido. O Atlético, por sua vez, pega o Ipatinga na Arena MRV. Filipão, favas contadas, né? Lógico, tem que falar. Isso aí é uma ótima oportunidade pro o outro Filipão expurgar a má fase.
Com certeza. Ele tem que ganhar e ganhar bem, concorda? É o mínimo. Se ele ganhar de 4-0, ele não fez mais do que obrigação. Se ele ganhar de 8, ele continua não fazendo mais do que obrigação. Provável Galo vai a campo com Everson no gol, Gemerson, Bruno Fux na zaga, Sarabia e Rubens nas laterais. Meio campo com 4 homens, Bataglia, Edenilson, Igor Gomes e Scarpa. Na frente, Alisson e Vargas. Sim. Cadê o Lucas? Não tem o Hulk nem o Paulinho. E Vargas. Poupados. Ele tá pendurado, não deve ir a campo. Isso é provável. Mas fala a verdade, para ganhar do Ipatinga não precisa. O time já não pode tropeçar com esse time aí diante da equipe do Ipatinga. O jogo mais pegado nessa rodada, para mim, vai ser Tombense e América. Não tenha dúvida disso. João, Cruzeiro e Uberlândia, o que esperar desse jogo? O Uberlândia numa situação brigando para triangular, né? Não mostrou nada. E o Cruzeiro já também mostrou pouco. Mas o Cruzeiro joga aí no Mineirão, o torcedor gosta, comparece. Cruzeiro, gente, em cima do Uberlândia. Agora, tem um fato inusitado que esse jogo, porque, vamos lá, hipoteticamente, Tombense ganha do América. Vai para 18 pontos. Ele fica a melhor classificação Ele é geral. primeiro colocado. Ele geral. vai pegar o Atlético. Ele pegaria o Atlético. Exatamente. Tem toda essa jogada. E aí Cruzeiro e América, um mataria o outro. Olha que... Ficou bom essa última rodada do Mineiro mesmo. Filipão tem razão. Dito isso, Cruzeiro e Tombense na final do Mineirão, hein? Você já imaginou? O grupo A vai definir. Vai definir. Que dia que é hoje? Hoje é dia 2. Então lá na final vocês me cobram, quem sabe dá certo. Mas eu acho que o Galo passa, viu, gente? Eu acho que o Galo, eu acredito que não vai dar essa situação hipotética que nós estamos cravando aqui. Não, mas o Galo passa na semifinal, ele perde pro Cruzeiro. E daí pode ser, porque esse que é o detalhe. A Arena MRV tá bombando, né? A casa de shows do Cruzeiro. Fecha, quanto fica esse jogo, João Augusto? Cruzeiro e Uberlândia? 2-0 Cruzeiro. Filipão. Acompanho o João, 2-0. Martinho. Eu aumento, 3-0. Meu palpite é 3-1 Cruzeiro. Tombense e América. João? 1-1. Quanto, Filipão? 1-0 Tombense. Eu ia falar 1-0 Tombense. Vem comigo. Vamos pro jogo, 1-0 também. Eu vou pôr 2-1 pro América. E pra fechar, então, Atlético Mineiro e Ipatinga. 3-1 Atlético. E eu vou com a mão cheia, 5-0 pro Galo. Vixe Maria. Quanto, Martinho? 3-0. Meu palpite, 3-0 também. Vamos fechar então esse intervalo. Eu vou fechar esse bloco, rápido intervalo, e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você está precisando de materiais hidráulicos, parafusos ou materiais elétricos? Venha para a Casa do Encanador, o lugar onde a criatividade flui e os projetos ganham vida. Na Casa do Encanador, não vendemos apenas produtos, vendemos soluções para os seus problemas. Imagine-se explorando corredores cheios de possibilidades, com prateleiras repletas de tubos, conexões e ferramentas, como se fosse um verdadeiro Indiana Jones da hidráulica. E claro, com os melhores preços da região. Casa do Encanador, em Guaxupé, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1032, telefone 3552-0130. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855.
Você conhece o nome que é referência no mundo dos condutores elétricos? É a JF Pasqua, onde a qualidade é garantida e o atendimento é excelência. Quer fios de cobre esmaltados, retangulares ou trefilados, vergalhões de cobre ou carretéis de plástico? A JF Pasqua tem tudo isso e muito mais, com uma rede de distribuição que abrange todos os segmentos do mercado. JF Pasqua, conduzindo você ao futuro. Avenida João Francisco Pasqua, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Que tal tornar o seu happy hour ainda mais incrível? É hora de brindar com os amigos no lugar certo. Armazém das Bebidas Guaxupé. Cervejas das melhores marcas estão esperando por você com aquele precinho camarada. Não importa a ocasião, no Armazém das Bebidas você sempre encontra a bebida perfeita para qualquer momento. Passe agora mesmo na Rua Dr. Jeremias Zerbini, 637 no Taboão. Fone 3406-1200. Armazém das Bebidas Guaxupé, porque o melhor happy hour começa aqui. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto em Guaxupé. Fone 99129-5059. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Viramos a página de Campeonato Mineiro, vamos para Campeonato Carioca. Taça Guanabara tem a última rodada também, que começa hoje, pessoal. Tá aí o Campeonato Carioca, Martin, você disse muito bem, Rafael. Hoje, daqui a pouco, 16 horas, no Maracanã, Flamengo e Madureira. Ainda hoje, 16 horas, em Bacaxá, Audax e Sampaio Correia. Amanhã tem o complemento da 11ª rodada, 16 horas também no Maracanã, Fluminense e Botafogo, 18 horas e 10 minutos em São Januário, Vasco da Gama e Portuguesa, no mesmo horário no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Nova Iguaçu, fechando também 18h10 em Bacaxá, Boa Vista e Bangu, fechando aí a última rodada da primeira fase do Carioca. Vamos lá, nós vamos falar dos jogos mais importantes e só uma observação que eu não chamei nenhum ouvinte ainda para falar com a gente, porque não deu tempo, mas daqui a pouco a gente coloca. Então a galera já mandou mensagem que bom, aqui. Coisa boa. Pode ficar tranquilo, daqui a pouco Calma a gente que você já vem, gente, calma aí. Começando então, Filipão, Flamengo e Madureira. Tá resolvido a Taça Guanabara, não tá não? Tá resolvido, Rafael. O Flamengo tem 24 pontos. Tudo bem que ele tem 3 pontos a mais que o Fluminense e o Nova Iguaçu. Só que ele tem 19 de saldo, enquanto o Fluminense tem 8 e o Nova Iguaçu tem 4. Ou seja, tem que acontecer um caminhão de tragédia aí pra mudar. Ou seja, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara e já tá na próxima fase. Pra mim tá resolvido. Tá resolvido. Tá. Provável Flamengo hoje, que vai encarar o Nova Iguaçu, o Tite vai fazer algumas mudanças na equipe e aproveitará para poupar alguns jogadores. Sendo assim, vai com Rossi no gol, Fabrício, Bruno e Davi Luiz na zaga, Vinha e Varela nas laterais, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta no meio, na frente Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, você fala que vai poupar jogador ainda. Não, time alternativo bom, né? A pergunta que eu faço, já é o campeão da Taça Guanabara. Vai pegar um Madureira, tá certo que Madureira não tá lá essas coisas. Pra quê, né? Dá uma oportunidade pros meninos descansar e passar o final de semana na praia, cara. O treinador é bom, né, Marcelo? Ele roda o grupo, ele roda o elenco. Aqui não rodou muito, não. Rodou a zaga, rodou. A lateral, o Varela. O Ayrton Lucas não tá na titular, tá o Vinha. O Léo Pereira também tá não. Que teoricamente vai ser o titular. O Vinha vai ser o titular. No meio campo aqui ele tá mantendo o que ele tem de melhor. Ele poupou o Cebolinha. E assim vamos indo. E o Léo Pereira não tá não, viu, Filipão? Vamos ver quem tá aí. Seguinte, o Gabigol tá fora por lesão muscular, hein? Tem essa que dar um sossego pro Tite. Graças a Deus, né, na cabeça dele, graças a Deus que ele tá lesionado. Tranquilo, permanece no departamento médico. Vamos lá, o Vasco tem uma missão teoricamente fácil, Martinho. Ele só depende dele, das suas forças, para poder classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Pega a Portuguesa. O que esperar dessa partida? Rafael, eu espero que o Vasco vença, até porque ele tá o quarto colocado aqui, tem 19 pontos.
A Portuguesa não vai chegar mais, mesmo que vença o Vasco, mas no futebol atual aí, no atual composição, no entrosamento, o Vasco não tem como perder para a Portuguesa. A gente fala assim, pode ter zebra? Até pode, mas só se for na zebra. Você acredita numa possível mala branca do Botafogo para a Portuguesa para favorecê-lo e aí, consequentemente, classifica o Botafogo e tira o Vasco? Aí nesse sentido de mala, eu acredito, até porque eu também não descarto a possibilidade que essa compra de resultado, por exemplo, possa existir. Não estou dizendo que vai existir, não estou incriminando ninguém ainda. Nessa hipótese, sim, mas no jogo normal, o Vasco já está garantido. Concorda, Filipão? Eu acompanho o que o Martinho falou, sim, né? Mas pelo que eu vejo, o malandro nessa história toda é o Fluminense, né? Tá de boa, né? Tá de boa. Vai, na hora que for classificar, ele já não vai pegar o primeiro colocado, ele vai pegar o terceiro. Ou seja, ele pensou lá na frente. Ele tá tranquilo a situação, né? Tem isso também, né? Deixa eu ser ruim que fica melhor. Deixa eu ser ruim que eu vou me dar melhor. Eu vou suar menos. Ô, João, só que por sua vez o Vasco também vive um momento aqui, ele tá com o Zé Gabriel expulso, suspenso, né? E aí ele deve ter uma mudança significativa nesse meio campo. Só que é um Vasco que vem subindo de produção. A evolução, principalmente o trabalho do Ramon Dias, a gente observa aí que ele vem assim contribuindo e ajudando nesse crescimento do Vasco da Gama. A evolução é muito grande. Tem o Verrete, é o cara que marcador, o Paê, com certeza, né, é o cara que organiza o time do Vasco da Gama. Enfim, é um time diferente, um time assim desconhecido, entre aspas, mas o Vasco da Gama hoje é favorito diante da Portuguesa e o crescimento, a evolução vem aí subindo nessa equipe do Vasco da Gama. Bom, eu acredito também na vitória do Vasco. O Botafogo ficou de fora dessa, a pipocada foi antes. Tem que agora juntar os cacos e preparar para a Taça Rio, porque é a Taça Rio que ele vai tentar buscar alguma coisa ali. Tchau e benção. É bem por aí. É o 5º contra o 8º, né? Que vai ficar. E assim, se a gente for olhar jogo a jogo, o Vasco, poxa, ele vai pegar a Portuguesa que já não tem mais nada. E o Botafogo pega o Fluminense. Ainda que o Fluminense já está totalmente garantido na próxima fase, mas é um clássico. Sim. Não vai, tipo assim, ele pode até pensar em tirar o pé um pouquinho, mas não vai tirar o pé porque é clássico, não adianta. Ninguém quer perder clássico. Então, já vamos aproveitar e falar desse jogo então, do Fluminense versus Botafogo. O Fluminense já está classificado, resolvido e nada muda, até pela própria colocação. Pode perder, o que poderia mudar. Na verdade mudaria sim. Se o Vasco ganha, Nova Iguaçu ganha, o Fluminense vai para quarto. Automaticamente encararia o Flamengo. Então, mais um motivo para não tirar o pé. Mas realmente o Fluminense não tirou o pé, não. Eu estava olhando aqui com relação aos homens que irão em campo. Quem é o provável Fluminense? Não, eu não tenho aqui, Rafael. Eu não tenho, mas a notícia que eu busquei é que o Fluminense vai com o que ele tem de melhor. Você acredita, João, naquela ressaca de título, de vir nesse próximo jogo? O fato de ser um clássico também deveria ligar um sinal de alerta, você não acha, não? Mas entre escolher o adversário, entre escolher o Flamengo e o outro, eu preferi o outro. O Nova Iguaçu ou Flamengo? Então, Nova Iguaçu. Vem bem no campeonato, mas hoje, gente, não tem como ser. A escalação. Pode falar, Martim. Vai, um de cada vez. Vai. Vou falar, Martim. Não, a escalação então do Fluminense aqui, ó. Fábio, Samuel Xavier, voltando, Nino. Nino não. O Nino foi embora faz 300 anos. Ele tá na escalação. É o mal da cadeira. É o mal da cadeira. Vai ser com o Gustavo Scarpa do Paulinho. Certeza que vai jogar com o Gustavo Scarpa do Paulinho. O Fluminense repatriou o Nino, trouxe de volta. O Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Só se for. Não, vamos já respira. Vamos pular aqui que eu vou pegar uma... Faz o dever de casa aí. Faz o dever de casa aqui. Mas o pessoal falou que o Fluminense e o Flamengo ia tirar o pé. O Botafogo, já o contrário, o Botafogo tem que entrar, botar o pé, o Botafogo tem que ir pra cima, não tem outra alternativa, você entendeu? Hoje o jogo não é fácil pro Fluminense, não. O Botafogo não precisa fácil, de resultado. Só que eu acho que tem uma questão que é fundamental, que é a questão da ressaca de título. Todo time sofre com isso, gente. Não adianta. Mas ele vai querer ter a faixa carimbada no Clássico? Ele vai querer ter a faixa carimbada no Clássico? Não vai. Agora, isso, Filipão, é bom pro Botafogo. Entra com essa ressaca, eu não quero ganhar. Isso é bom pro Botafogo, esse momento de ressaca do Fluminense.
E ele precisa do resultado. Então, eu concordo que é bom pro Botafogo. Só que ao mesmo tempo concordo também que o Fluminense não vai querer ter a faixa carimbada. E outra coisa, ele tem que levar em consideração os outros resultados. Isso influencia o jogo da semifinal. E obviamente, você prefere pegar o Flamengo ou Nova Iguaçu, gente? Ué, é claro que é o Nova Iguaçu. Com certeza. Com certeza. Mas tá aí, o jogo é bom. E o Fluminense, mesmo que ressaca também, com certeza vai buscar o resultado. Agora, também é um momento de ligar o sinal de alerta pro Botafogo, hein? Vinha vindo, não sei o quê. Nem classificar pra semifinal do Campeonato Carioca é um tapa na cara, hein? Ah, não tenha dúvida. Até pelos investimentos que estão sendo feitos aí nos últimos meses, tudo. O John Textor fazendo contratação, etc e tal. Apesar que ele, pra mim, ele mete os pés pelas mãos toda hora. Ele faz muita lambança e fala demais, ele fala pra caramba, dá tiro pra todo lado, mas é uma cacetada, né? O problema pra mim do Textor é o seguinte: ou ele tem que ser gestor de futebol, ou ele tinha que ter como é que fala? Um diretor de futebol, pra ele sair desse cenário de ele vir põe o dedo na ferida de jogador, um negócio ou outro. Ele não tem que estar ali, ele é o presidente. Isso foi muito claro, Rafael. Ele quer fazer tudo, ele sozinho, fazer tudo, passa a bola, divide aí o trabalho. O fardo, divide o fardo, ele passa a bola, distribui, não, ele quer fazer tudo quanto é coisa. O Martim me passou a escalação aqui, agora ele achou a certa aqui, ó. O Fred vai pro campo, o jogo ou não? Não, Fred, Conca e Thiago Neves? Não. Vamos lá, vai. Fábio Romerito, Fábio Guga, Thiago Santos, Marlon e Diogo Barbosa, André, Martinelli e Renato Augusto, Douglas Costa, que não é o Douglas Luiz que foi convocado lá, tá? John Arias e John Kennedy. E o técnico Fernando Diniz. Timaço. Botafogo, Gatito Fernandes, Damian Soares, Lucas Halter, Bastos e Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas. E aí existe a dúvida entre o Marlon Freitas, o Gregory ou o Tietê e o Eduardo para compor o meio campo. No ataque tem Júnior Santos, Savarino e Tiquinho Soares. Também força máxima. É um time arrumado. O jogo é bom. Quanto fica o Flamengo, João Augusto? O Flamengo vai ganhar de 2-0. Do Madureira, né? Do Madureira. Filipão, Flamengo. 3-0 sem muito esforço. Martinho? Eu ia falar 3-0, vamos ficar com 2-0 do João, vou diminuir um pouquinho. 4-0 Flamengo. Ixi. Fluminense e Botafogo, João? 2-1 Fluminense. Filipão? 2-0 do Fluminense, com aquele danado daquele Arias fazendo mais 2. Martinho? Olha, o Fluminense vai arrebentar 3-0. Pra mim é 3-2 Fluminense, jogo de muitos gols. Você economizou no Flamengo e socou no Fluminense, né? Vasco e Portuguesa. 2-0 Vasco. Filipão? Que sofrimento danado, 1-0, golzinho Michuruca, viu? Martinho? 2-1 Vasco. Meu palpite, 2-1 Vasco também. Vira a página, bora falar de Campeonato Paulista. Temos no final de semana a 11ª rodada, inclusive que começou ontem já. A bola já rolou ontem, né? Lá no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo e Guarani ficaram no empate em 1-1. Nem precisava ter acontecido esse jogo pelo jeito. Né? Precisava, hein? Guarani tá contando esses pontinhos, hein? Mas o Guarani teve na classificação. O Guarani perdeu um pênalti ontem. E com esse resultado, hoje o Guarani não cairia. Não cairia. Hoje a bola rola também, 16 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Santo André, 18 horas no Canindé, Portuguesa e Mirassol, 20 horas no Major Levi Sobrinho, em Limeira, Inter de Limeira e Ituano. Amanhã fecha-se a 11ª rodada, 16 horas, no 1º de maio, em São Bernardo, 17 horas no Moisés Zucarelli, Ponte Preta e Novo Horizontino, 18 horas no Abixedi, em Bragança Paulista, Bragantino e Santos Futebol Clube, e 20 horas, esse jogo é 20 horas, no Morumbis, São Paulo e Palmeiras. Vamos lá, falando rapidamente do jogo de ontem, Martinho, esse empate entre Guarani e Botafogo, a gente já estava falando que pro Botafogo tanto faz como tanto fez. Esse empate acabou ficando bom pro Guarani ou não? O Guarani não resolveu a situação, Rafael, mas eu digo que melhorou um pouquinho. Não quer dizer, salvou o Guarani, não. Só o Guarani subiu para 7 pontinhos, aí ele acendeu uma luzinha, digamos assim, né? Para ganhar o próximo jogo que ele vai enfrentar contra o Bragantino. Agora, o Guarani ganhando o Bragantino também vai ser engraçado que o Guarani subiu a 7, ele empata com a Portuguesa e atrás dele tem Ituano e Santo André. E os três têm chance de classificar no grupo A ainda. Todos os três. Olha que loucura de campeonato. É isso que eu tô dizendo pra você, porque se o Guarani tivesse perdido ontem,
aí já estaria fora, porque aí ele ficaria com um jogo a menos que o Ituano e um a menos que o Santo André, aí ele estaria, né, na situação complicadíssima. Os três estão olhando assim pra gente, nossa, mas nós estamos pé na cova aqui. Filipão, você pode olhar, mas fala no microfone, pelo amor de Deus. Agora, falando do jogo como um todo, é um jogo sem muitas chances, um jogo sem muita vontade. Achei que o Guarani até foi mais aguerrido, foi melhor um pouquinho. O jogo foi fraco, né? O jogo foi fraco. O jogo foi aquele jogo que você começa a assistir, você tem que estar com muita vontade, tem que torcer demais. Só o pessoal de Campinas ali que deve ter visto, o pessoal de Ribeirão Preto. Fora isso... Sabe quantas finalizações no gol? No gol. 2 para cada lado? 2 para um lado, 3 para o outro. É isso mesmo. E ficou 1-1, então tá de bom tamanho. Ficou. Você falou que o Guarani errou um pênalti também ainda? Para completar uma fase? Então, perdeu um pênaltizinho. Perdeu a chance de tomar mais 3 pontos. Mas não é o pênalti do gol, não, que você está falando, né? Não. Que do gol bateu 2 vezes também. O gol do Guarani foi aos 50 do segundo tempo, né? E ele estava perdendo o jogo. Com pênalti repetido. Exatamente. Bom, rodada de hoje, vamos lá. Começando, João Augusto, seu Corinthians encarando o Santo André. O que esperar desse jogo? Puxa vida, é jogo, eu diria que o desespero do Santo André, isso vai favorecer a equipe do Corinthians. E o Corinthians, gente, falando de classificação, ele precisa vencer o Santo André, vencer o outro jogo da frente, né? E torcer para resultados diversos. Agora, hoje, o Corinthians não tem outro caminho, outra alternativa a não ser ganhar do Santo André. Hoje dá para falar que vitória é obrigação? Claro, eu entendo que sim, entendeu? Se quiser aspirar alguma coisa buscando classificação. Vamos dizer que acontece um tropeço hoje diante do Santo André, que está no desespero, as coisas ficam bem escuras pelo lado do Corinthians. Bom, aí o Antônio Oliveira tendo digamos que seu primeiro desafio, né, realmente no Corinthians. Ele não conta com o Matias Rojas, está negociando essa rescisão de contrato. Tem o provável Corinthians aí, eu tenho aqui, vou até passar para vocês, o provável Corinthians vai a campo com Cássio no gol, Félix Torres e Gustavo Henrique na zaga, Fagner e Hugo nas laterais, Ranielli, Maicon e Garro no meio, na frente Wesley, Romero e Yuri Alberto. A força máxima, que não tem outro time a não ser esse para cima do Santo André. Precisa ganhar o jogo, entende que o Antônio Oliveira está fazendo o que é preciso, colocar o que tem de melhor para ganhar o jogo do Santo André. E o Corinthians tem que ganhar os 2 jogos, esse de hoje, da próxima rodada, de hoje não, dessa rodada e da próxima rodada, e torcer pro Inter de Limeira e Mirassol se dar mal. Olha pra você ver a situação que chegou o Corinthians. Então, mas pergunta pros 2 corintianos, qual que vai ser a promessa de vocês para classificar para a próxima fase? A coisa tá indo grave. Aí eu já não tô nem aí com o Corinthians mais. Mas eu acho que até o Corinthians pode ganhar os 2. Só que eu não acredito que nem Mirassol e a Inter de Limeira percam os 2. Eu não acredito. Ele tem que contar com 4 derrotas. 2 derrotas por rodada em cada um. Além de É muita tragédia. É muita tragédia. Na próxima rodada, o Inter de Limeira enfrenta o Santos e o Mirassol enfrenta o São Bernardo. Nesse jogo Inter e Santos, certamente o Santos vai com o time reserva. Porque não precisa gastar cartucho, precisa? Ele só vai com o time titular se ele ainda estiver brigando muito para ser o primeiro no geral, que esse é o objetivo do Carille. Agora, o Filipão, sobre esse jogo aí, a gente fala muito do Santo André, favas contadas, é um dos piores da competição. Mas você acha que pesa o fato de poder ser rebaixado ou não? Ô, Rafael, com certeza pesa. E tem um detalhe, quando você fala favas contadas, você fala olhando a camisa do Corinthians e a camisa do Santo André. A hora que você olha dentro de campo, o Corinthians também não está fazendo muito para estar tão além do que o Santo André, não. Então isso é uma coisa que chama muita atenção. Não é um jogo que você vai falar assim, poxa, a disparidade de um elenco e outro é tamanha assim, ao ponto de falar, não, é amplamente favorito. O que é amplo aí é a obrigação do Corinthians em garantir os 3 pontos. Para se manter na elite do Paulista, até porque ele tem 10, mas o que está caindo o segundo que cai está com 6, certo? Então, quer dizer, não está totalmente salvo ainda, né? E tem um outro detalhe que o corintiano, não sei se ele está pensando. A primeira chance de classificação para a Copa do Brasil já foi. Que é entre os 4, né? São 6. Paulista? São 6. Mas já foi. Não são 4? Não, são 6 vagas. Fora a da Copa Paulista. São 7 vagas do Paulista. Então, assim, a primeira chance de garantir a Copa do Brasil 2025 já foi. Eu tô falando porque eu passei por esse roteiro ano passado. Que o Santos tá pagando o preço agora. Tá pagando o preço. E o preço caro, porque o que o Santos vai deixar de arrecadar esse ano faz um estrago tremendo. Então, assim, aonde que o Corinthians busca a vaga da Copa do Brasil em 2025 agora? Na própria Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.
Só que nessa pendura que tá, vai ser um Deus nos acuda até o final do ano. É complicado, hein? Não é fácil a vida do Corinthians, não. O corintiano tem que estar feliz porque o Antônio Oliveira chegou, o Filipão, para salvar o Corinthians, que lá atrás, sob o comando do Mano Menezes, ia cair. O Corinthians, por enquanto, está se livrando e está fora aí dessa zona do degola. Então, está muito bom para o Corinthians, até o que fez até agora no Campeonato Paulista. Eu só espero que o Corinthians é um time que gosta de sofrer. E nos jogos complicados, mesmo com sofrimento, ele acaba se saindo até na base da sorte e tal, naquela raça, aquela coisa da própria história do Corinthians, ele acaba vencendo. E o Santo André não é tão, digamos assim... Não, tá no desespero. Só tem um detalhe, o torcedor do Corinthians não gosta de comemorar empate no Clássico e nem uma permanência na elite. Ele exige muito mais do que isso. Claro. Ele exige muito mais. Então, no momento, pode até, beleza, passa... Mas isso aí não vai durar mais algumas semanas, não. Essa paciência, eu não sei se vai muito longe, não. Justamente, vamos ver. Se não evoluir... Filipão, teu Santos, expectativa para o jogo deste final de semana. O Santos tem um confronto, teoricamente, complicado. Tem. Pega o Bragantino. Na fase de grupos, é o último grande jogo do Santos. Porque é o último jogo contra um time de Série A. O Bragantino, quer não, poxa, tá com um time bem montado, é um time que vem há muito tempo jogando junto. Tá, é o líder no grupo dele com 18 pontos, já está classificado, mas pode melhorar a classificação dele na tabela principal, na tabela completa. E só que ele tem outras competições a participar. Então, assim, a tendência é que o Bragantino até poupa alguns jogadores, cogita-se isso. O Fábio Carille cogitou também no começo da semana, mas ele optou em entrar com o que tem de melhor. Então o Santos deve ir com força máxima disponível. Quem é a força máxima disponível? João Paulo no gol, Aderlan pela lateral direita, que tomara que faça a lei do ex, né? Já pensou que beleza? Aderlan pela direita, Gil e Joaquim. Senti falta do Gil e do Joaquim na seleção, cara. Mas peraí, você falou de lei do ex, você não tá contando com o Sacha, não, né? Porque o atacante com lei do ex ali, ele deixa 2 ou 3. O Sacha é fogo, ele já fez gol contra o Santos, né? Ele é danado aqui, danadinho lá. Então, aí você tem no ataque, no setor defensivo, o Gil e o Joaquim, que eu senti falta deles na seleção. Felipe Jonathan na esquerda. Não, para de rir, João, você é bobo. Seleção. Vamos medir a febre dele, filho. Tá em 40. Alguém segura que vai cair da cadeira daqui a pouco. Que nem o Silvio, vamos inventar um remedinho de Isso. Meio campo nós vamos ter Diego Pituca, que com certeza vai forçar o terceiro cartão para descansar na próxima rodada. O João Schmidt, esse é dúvida, pode ser que entre o Nonato, porque ele apresentou desgaste, mas ainda tem... Tá fazendo a diferença, né? E tá demais. É um dos grandes nomes que o Santos contratou aí, que acertou em cheio. Ainda tem no meio campo Pedrinho e o retorno do Casares. E no ataque, Guilherme e Furk deve ser o atacante, deve ser o centroavante. O Furk não, Morelos. O Morelos vai ser o centroavante, o Furk vai ficar no banco. Bom, tá aí então o provável Santos. Mais um Bragantino que foi inclusive liberado pelo... O Léo Ortiz foi inclusive liberado pelo Bragantino para já compor o Flamengo. Já não atua mais pelo Red Bull. Exatamente. É uma baixa. É uma baita de uma baixa. Significativa. Só que é um time bem equilibrado. A gente viu esse time do Bragantino causando problema pro próprio São Paulo agora com o time reserva. É um time que tem um padrão de jogo pré-estabelecido. Eu acho que é um jogo complicado, Filipão. Não tenha dúvida. Ele joga junto há muito tempo e outra. O técnico tem o time na mão. Não importa se é o time titular ou alguma alternativa, mas ele tem o time na mão há muito tempo. Né? O coletivo do Bragantino. O Caixinha tá lá, já tá há muito tempo. Então ele conhece quem tá ali. Então se ele tira uma peça ou outra, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele não tá testando. Ele já sabe o que ele tem em mãos. Tá, então a gente vai pegar o placar daqui a pouquinho. E a gente fala também do Campeonato Paulista, que tem um grande clássico amanhã, o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Pelo lado do São Paulo, para garantir a classificação e também tentando garantir a primeira colocação no grupo, no grupo D. Pelo lado do Palmeiras, tentando manter aí a primeira colocação no geral, tentando manter a invencibilidade e tentando devolver uma derrota que está engasgada, que foi da Supercopa do Brasil recentemente. Martinho, para você, esse jogo tem favorito? Rafael, não tem favorito. A Supercopa, o São Paulo venceu nos pênaltis, vamos lembrar aqui, depois de um placar de 0-0. O São Paulo está numa situação que precisa de pontos para se garantir aí na primeira posição do grupo D, enquanto que o Palmeiras, em relação a pontos, está tranquilo. O Palmeiras é o único invicto do campeonato até aqui e com certeza vai querer manter esse tabu, mas não é um fator que vai influenciar muito no resultado.
Agora, Abel Ferreira cita que não é um jogo qualquer e já declarou que vai com força máxima. Vai com força máxima, né? Vai jogar lá no Morumbis e pegar um São Paulo também com força máxima, Rafael. Ou seja, vai ser um jogo bom para se assistir. Eu acredito num jogo bem técnico, bem movimentado. No começo, provavelmente as duas equipes vão estar se estudando, digamos assim. Mas uma bola, eu acredito mais naquela bola parada, numa bola, vamos dizer assim, jogo de poucos gols. Um jogo de poucos gols, exatamente. João, para você tem favorito esse jogo? Rafael, eu vou dizer para você também, eu vou acompanhar o raciocínio do Martinho, não tem favorito. O Palmeiras está mais assentado, o Palmeiras já vem jogando, tem um coletivo já há um bom tempo. O São Paulo está em formação. Eu soube aí o Thiago Carpini, né? Ele está montando, está em construção, como diz sempre o Tite. O São Paulo está em construção sob o comando do Thiago Carpini. Agora, o Palmeiras está, claro, né, coletivo. O Palmeiras está jogando, já joga muito, um bom tempo, né? O Abel Ferreira tem a qualidade de ter todo esse elenco, todo esse grupo de jogadores na mão, e o São Paulo em formação, o São Paulo em construção. Então, mas mesmo assim, o momento do São Paulo é de evolução, de crescimento. Eu diria, Rafael, que não tem como a gente apontar um favoritismo do Palmeiras, do próprio São Paulo. É chamado pau a pau. Eu taco a taco, né? Taco a taco. Agora, tem uma situação pelo lado do São Paulo, Filipão. Te pergunto, manteria Rames Rodrigues no time titular ou não? Hoje nós não temos pro final de semana, o Caleri foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então o São Paulo obrigatoriamente vai mudar o homem de referência no ataque. Há quem diga que pode entrar com o Luciano, inclusive o próprio setorista do São Paulo cravando Rafael no gol, Arboleda e Ferrarese, Wellington e Igor Vinícius, aí falando de Alisson e Pablo Maia. Aí tem uma questão, falaram muito de Wellington Rato, Ferreirinha, Luciano e Lucas Moura, com o Rames no banco. Eu acho que o Rames Rodrigues ele precisa jogar no São Paulo. Eu acho que ele precisa. Eu acho que ainda que o São Paulo precisa garantir 3 pontos para poder garantir tranquilamente a classificação dele, o Rames Rodrigues ele precisa jogar. Se você colocar ele 15 minutos, 10 minutos, não adianta, que ele não vai pegar o ritmo de jogo que se espera. Tá certo que ele ainda não mostrou para que ele veio. Ele só veio para ganhar dinheiro? Não pode. A gente sabe que ele tem futebol, que ele pode apresentar bem mais. Só que ele também precisa de sequência de jogo. Então eu acho que essa é uma oportunidade interessante. É um jogo grande, é um clássico, certo? É um jogo que não tem favorito. Talvez no momento o Palmeiras está uma linha acima, mas muito pouquinho assim, sabe? Por conta do atual momento, já está classificado, tem um elenco há muito tempo junto, na mão do mesmo treinador. Essa é a grande diferença no caso do Carpini, que ele ainda está conhecendo o seu elenco, certo? Mas eu acho que assim, deixar o Rames Rodrigues no banco agora, eu acho que não é o caminho. Eu acho que precisa dar rodagem nele para ver se ele consegue mostrar para que ele veio, né? Sabe que eu vou... Por exemplo, nesse jogo, exclusivamente desse jogo, um jogo clássico, um jogo difícil, se a gente colocasse, e eu falando hipoteticamente, se colocássemos o Rames Rodrigues, quem que iria sair? Seria Lucas Moura, por exemplo? Não pode, sabe por quê? A marcação é muito importante nesse jogo. E o Rames Rodrigues ele tem que ter liberdade para jogar. Porém, num jogo clássico, eu sou da mesma opinião do jogo passado. Deixa o Rames Rodrigues lá no banco, lá quietinho e tal. Se obtiver um resultado favorável para o São Paulo, ele pode entrar no segundo tempo para dar mais criação, aí tudo bem, porque esse jogo no primeiro tempo vai ser um jogo muito marcado. E quem não gostaria de jogar um clássico desse tamanho, né, Martins? Ainda mais o Rames Rodrigues que está querendo jogo, está querendo mostrar o que quer jogar. É um clássico. O cara jogou clássico no mundo inteiro e não vai querer jogar no Brasil. Não, então, quem não quer jogar esse jogo? Não é do moleque da base, o maior profissional, o maior craque, eles querem jogar. É o sonho da vida jogar um jogo desse peso. Mas é o momento do Carpino, já colocou, vamos embora pro jogo. Mas o meu cuidado é por isso que eu disse, nesse jogo, é se tratando de um clássico onde, para mim, na minha concepção, a marcação tem que ser muito importante. Bom, aí nós temos o seguinte, temos que avaliar também, porque do outro lado vem um Palmeiras invicto na competição. E aí, obviamente, que a gente viu no meio de semana, nem contra a Portuguesa, o Abel Ferreira tentou fazer, a gente chegou a falar da possibilidade de ele entrar com um time alternativo e tudo mais. Não, força máxima. Ele tá querendo decidir tudo em casa.
pelo que a gente já percebeu, ele quer manter aí essa vantagem de ter a decisão em casa para a final do campeonato. Ó, eu estou de acordo com ele. O Palmeiras e o elenco, o grupo de jogadores é muito forte. Eu não acho. O elenco do Palmeiras. Sai um, entra outro, mantém a média. Eu acho o time do Palmeiras o conjunto e muito bem treinado. Mas elenco não. O grande jogador do Palmeiras, assim, individualmente falando, é Rafael Veiga. Aí o Ederson, o goleiro, que agora tá dando umas pipocadas. O Gustavo Gomes também, para mim, vai estar fora. Tá fora dessa partida, né? Fora. O resto é em função do grupo. Agora, o futebol também, nós temos que lembrar que é o grupo que joga, né, gente? Com certeza. Com certeza. Isso. E o grupo do Palmeiras é muito bem treinado. Então não adianta falar isso, porque o grupo do Palmeiras faz toda a diferença. E você já entra no São Paulo, o São Paulo está crescendo, o São Paulo está evoluindo sob o comando do Carpini. Isso é importante. Eu quero ver a coerência do Carpini na escalação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Eric fez duas ou três boas entradas, fez bons jogos e continuou no banco. O Ferreirinha fez 2 jogos bons, conseguiu a titularidade, foi mal 2 jogos como titular. E aí ele conseguiu fazer um baita de um jogo na última rodada contra a Inter de Limeira. Inclusive fez seu primeiro gol. Eu quero saber como vai ficar. Porque quando todo mundo esperava que o Eric seria o titular, ele bancou o Ferreirinha. E agora? Ele vai continuar bancando, porque o Ferreirinha foi bem. Agora, o Rato foi mal na última partida. E aí? Ele não está usando esses jogos como laboratório para ele conhecer o resto do elenco? Pode ser. E hoje eu falei pro pessoal aqui, posso estar sendo clubista, mas o grupo do São Paulo para mim hoje é muito forte. Ele tem 2, 3 opções por posição, com exceção da lateral esquerda, e agora conseguiu o André Silva no lugar para fazer o do Caleri. Ele já está entrando no estilo Palmeiras. Ele tem um grupo muito forte. Isso é bom para o treinador, é bom para ele, é bom para ele quebrar a cabeça e ver o que ele acha de melhor. Eu manteria o Ferreirinha. Para abrir nas pontas e jogar rápido. Esse menino Moreira está machucado, Rafael? Ele está machucado, com uma lesão na panturrilha. Voltar, gente, é do lado direito. Na coxa. O outro bom jogador. Ferreirinha machucado, Ferreirinha, o Moreira machucado e o Rafinha machucado. Então por isso que tá sobrando pro Igor Vinícius. Vamos ver o que vai dar. Vamos aos palpites do Campeonato Paulista? Vamos lá. Quanto fica então Martim Pedro de Assis, Corinthians e Santo André? 1-0 Corinthians. Filipão? Rapaz, padrão, né? 1-0, 42 de segundo tempo, aquele gol bem duvidoso. De quem? Lógico, do Yuri Alberto. Davi já me falou mais cedo. Quanto, João? 2-0 Corinthians. Eu acho que vai ser 2-1 Corinthians. É goleado, o Corinthians faz 2 gols não, goleado. Eu acho que é 2-1, mas no sacrifício também. Bragantino e Santos, Martim. Santos 2-0, vou acreditar no Santos. Filipão? Padrão Carille, meu filho, 1-0, recua! Santos? 1-0 Santos, lógico, ué. Quanto, João? 1-1. 1-0 Bragantino. São Paulo e Palmeiras, Martinho. Rafael, aí tá difícil, hein? Eu vou apostar no São Paulo, 1-0 São Paulo. Eu não gosto de empate. Filipão? Pra mim vai dar empate de muitos gols, 2-2. João? 1-1. Vai dar empate 1-1. Manter 1-0 São Paulo. Eu ia pôr 2-0 São Paulo aqui. Vai, 2-0 São Paulo. O Palmeiras não toma 2 gols de ninguém, credo. Mas tem Gustavo Gomes? Com o Everton saindo caçando borboleta? Mas sei lá, vamos lá. Eu tô falando do lado clubista, né? Pessoal, segunda-feira nós temos uma questão muito boa pra gente discutir aqui. É a questão da mudança na regra do futebol. Cartão azul fica fora. E temos algumas informações aí para repreender jogadores que vão questionar juiz, entre outras coisas. Portanto, na segunda-feira a gente tenta trazer mais detalhes. Ou segunda ou terça a gente traz mais detalhes disso. Rapidamente, para a gente não passar despercebido, mensagem dos amigos ouvintes. Donizete da Silva Machado falando que levaria o Murilo ex-Corinthians e Zé Rafael do Palmeiras para a seleção brasileira. Zé Rafael e não Rafael Veiga. Pois é, isso que eu não consigo entender. Rafael Veiga para mim tem que estar. Não tem dúvida. O Rafael Veiga, pra mim, tem que estar até mais que o Hendrick. Com certeza. Só pra você entender. Claro. Seguinte, Eduardo Amalte dizendo aqui que podia chamar o Rui Alberto, um goleador nato, hein? E já mandou um kkkk. Pedro e Gabigol na seleção, Cássio no gol. Sei lá. No departamento médico, Gabigol? Cássio. Se quiser, o Juliano tá no ponto também lá. Ó, o Milton mandou aqui pra gente sobre Premier League. Douglas Luiz e o volante é o volante com mais gols no torneio, hein? A gente tá menosprezando o cidadão aí, ó.
O volante com mais gols. Vamos buscar informação desse menino aí, porque tá difícil. Ele mandou aqui pela... É o que eu falei, o Aston Villa vem fazendo uma ótima Premier League. No momento, o segundo colocado na competição, empatado o número de pontos com o líder Liverpool. Falando aí da grande desempenho do Douglas Luiz frente ao Aston Villa. Tem mensagem aqui da dona Tereza falando o seguinte: pessoal do Panorama, ótimo sábado, excelente final de semana. Não falei pra vocês ontem que o Marcão tava um gato, que encontraram o amor dele. Aí ele tá falando aqui, virou a Sônia Abrão mesmo, só na fofoca, hein, na hora que eu falei do Militão. E aí o Fabinho tá bom, falando que tá vendo a gente pela câmera, pra gente mandar um abraço pra ele, tá mandando um tchau pro Fabinho. Aí, vai, e ele disse que não assiste mais jogo do Brasil. Tá perdendo nada, Fabinho, tá perdendo nada, filho. Tem mensagem de áudio do Claudião. A seleção vai passar a vergonha que esse time que ele montou, pior que o que tava. A vergonha a seleção dele, não tem jogador, não tem nada. Falou, obrigado, fica com Deus. Falou que ficou pior, Martim. Pior? Acho que pior não. Né? Ah, não, pior não. Vamos esperar pra ver. Eu gosto de renovação. Porque do jeito que tava não tinha jeito mais. Tá no padrão Tiririca. Pior do que tá, não fica. Isso, beleza. Arlindo Neto dizendo que dia de sábado nem precisa contar com a presença do Marcão. Vai pra balada na sexta-noite. Só segunda agora. O problema é que a balada não é aqui, né? Em Capitólio. Aí você já sabe. Então vamos mandar um espião pra lá. Valéria dizendo, boa tarde, moçada animada da bancada. Seguinte... Quem tá fazendo essa calúnia com o pobre Marcão? Tadinho, gente. Segunda vai ser o dia. Vamos ver, Valéria. Voltar, né? Se voltar. Eu vou pegar essa nota oficial que ele mandou pra gente e vou colocar com ele na bancada pra ele. Que aí eu quero ver a reação do cidadão. O Binho mandando aqui. Gostaria de perguntar para o Felipe qual foi o maior jogador do Santos? Bom, depende, né? Eu já sei até por que ele fez essa pergunta. Que eu vi jogar o Neymar. Agora, se você for falar da história do Santos, o Neymar vai cair lá pra 14ª, 15ª colocação. Entendeu, Bim, qual que é o problema? Que eu vi foi o Neymar. Bom, o Aparecido manda mensagem pra galera do Panorama Esportivo e diz o seguinte: clássico bom pro final de semana. Acredito que vai dar empate entre São Paulo e Palmeiras. Acaba não sendo um resultado de todo mal, nem um pra um, nem pra outro. Mas, convenhamos, eu acho que o São Paulo precisa garantir a primeira colocação no grupo. São Paulo precisa mais resultado que o Palmeiras. Tá com o Novo Horizontino no pé aqui, né? Exatamente, mesma pontuação. Bom, e para fechar aqui, o Sebastião dizendo que hoje o Antônio Oliveira começa a entender o peso da Fiel. Ele não consegue os 3 pontos. Puxa vida, o Sebastião? É praga isso? Sebastião não tá confiável, né? Mas se perder pro Santo André, aí para o onde que eu quero descer, não dá. Pode pular da carroça. Pois é, vamos embora? Vamos embora. Partiu? Partiu, tá Panorama Esportivo contando com o oferecimento de JF Páscoa, né, o Cínio Calhas, Casa do Encanador, Armazém das Bebidas e Casa do Cabeçote Guaxupé. Agora sim, Panorama Esportivo vai ficando por aqui, mas volta na próxima semana. Gente, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa.